Relato número 1. Eu nunca acreditei em maldições ou em histórias de fantasmas, mas o que aconteceu naquela casa me fez questionar tudo. Meu nome é Caio e vou compartilhar com você um relato que até hoje me persegue como um pesadelo vívido. Tudo começou quando minha esposa, Amélia, e eu decidimos comprar uma casa em um lugar mais tranquilo, longe do caos da cidade. Encontramos uma propriedade afastada, conhecida como A Casa na Colina Esquecida. O nome parecia poético, mas escondia algo muito mais sombrio. No começo, a casa parecia perfeita. Era antiga, mas bem conservada, com uma vista deslumbrante das montanhas e da floresta ao redor. No entanto, desde o primeiro dia, senti um peso no ar, algo que não consegui identificar na hora. Parecia apenas uma sensação estranha, um incômodo que atribuía ao cansaço da mudança. A primeira noite foi tranquila, mas algo mudou na segunda. Acordei no meio da noite, sentindo como se alguém estivesse me observando. A casa estava silenciosa, exceto por um leve farfalhar, como se o vento estivesse passando pelas cortinas. Mas o que me deixou realmente desconcertado foi ver Amélia sentada na cama, olhando fixamente para a porta. Perguntei se ela estava bem, mas ela não respondeu. Quando finalmente consegui acender a luz, ela parecia em transe, os olhos vidrados e o rosto pálido. Balancei-a suavemente e então, como se acordasse de um pesadelo, ela soltou um grito. Disse que havia sonhado com uma mulher, uma figura alta e envolta em sombras, que a chamava para o andar superior. Eu tentei acalmá-la, dizendo que era apenas um sonho, mas lá no fundo, sabia que algo mais estava acontecendo. A partir daquela noite, os sonhos de Amélia se tornaram mais intensos e vívidos. Ela falava em línguas estranhas enquanto dormia, murmurando coisas que não conseguia entender. Depois de algumas semanas, as coisas pioraram. Comecei a ouvir passos no corredor à noite, mesmo sabendo que éramos os únicos na casa. Cada vez que eu verificava, não havia ninguém lá. As portas se fechavam sozinhas e as luzes piscavam sem motivo. Um sentimento de terror começou a crescer em mim, algo que nunca havia experimentado antes. Foi então que encontrei uma velha fotografia em um dos quartos que ainda não tínhamos explorado. A imagem mostrava uma mulher alta, com um rosto rígido e austero, ao lado de um homem que parecia ser seu marido. No verso da foto havia uma inscrição: Helena Fermont e Henry, 1893. Ao perguntar aos vizinhos mais velhos, descobri que Helena era uma antiga proprietária da casa, uma mulher rica e poderosa, conhecida por sua crueldade. Eles disseram que Helena havia morrido sob circunstâncias misteriosas e que seu espírito nunca havia deixado a casa. Inicialmente, achei que eram apenas superstições de cidade pequena, mas os eventos que se seguiram me fizeram repensar. Uma noite, enquanto verificava os cômodos da casa, ouvi um sussurro atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi por um breve momento uma figura nebulosa no espelho do corredor. Parecia uma mulher, com os cabelos longos e desgrenhados, mas quando me aproximei, a imagem desapareceu. Corri para o quarto para ver Amélia. Ela estava novamente em transe, mas desta vez seus olhos estavam arregalados de medo. Foi então que percebi que o anel que ela usava, um antigo presente de família, emitia uma leve luz. O anel, que eu sempre considerei apenas uma joia, agora parecia ter um significado muito maior. Amélia começou a gritar, uma voz que não parecia ser dela. As palavras eram distorcidas, como se algo estivesse tentando falar através dela. Naquele momento, uma corrente de ar frio atravessou o quarto e a figura que eu tinha visto antes se materializou novamente, desta vez no canto do quarto. Ela era alta, esquelética e seus olhos estavam cheios de ódio. Não sei o que me impulsionou, mas comecei a recitar uma oração que minha avó me ensinou quando eu era criança. Amélia convulsionava enquanto eu orava e a figura sombria se aproximava.
os olhos fixos em nós. A casa parecia se fechar ao nosso redor. As paredes rangeram e o chão tremeu. A figura se aproximou ainda mais e o ar ficou tão gelado que eu podia ver minha respiração. Amélia gritou com uma voz que não era dela. Ela quer sua alma, Caio. Corra! Mas eu não podia deixá-la. Segurei o anel de Amélia e a luz que emanava dele ficou mais forte. A figura hesitou. Seu corpo começou a tremer e seus olhos, antes cheios de ódio, agora mostravam medo. A luz parecia queimar a figura, que começou a recuar, gritando em agonia. A luz do anel se intensificava à medida que eu continuava a rezar, minhas palavras se tornando mais firmes e desesperadas. A figura sombria hesitou por um momento, como se estivesse sendo repelida pela energia que emanava do anel. Enquanto a entidade recuava, a luz do anel se espalhou pela sala, clareando as sombras e empurrando a escuridão para longe. O rosto translúcido da figura, antes envolto em nevoeiro, tornou-se visível. Era Helena Fairmont, a matriarca que, segundo as histórias, havia feito um pacto com forças obscuras em troca de poder e imortalidade. Agora, presa entre os mundos, sua alma atormentada vagava pela casa que construíra, buscando vingança contra todos os que se atreviam a viver ali. Percebi que a chave para salvar Amélia e a mim mesmo estava no anel. Havia algo de especial naquela joia, algo que a matriarca temia. Com todas as forças que me restavam, agarrei a mão de Amélia, onde o anel brilhava intensamente, e o estendi em direção à figura espectral. Helena Fairmont gritou em agonia, enquanto a luz a envolvia. Sua forma começou a se desfazer, dissipando-se em fragmentos de escuridão que foram sugados para dentro do chão, desaparecendo em um redemoinho de sombras. As paredes da casa, que antes pareciam se fechar ao redor de nós, recuaram, e a luz voltou gradualmente a invadir o ambiente. Amélia abriu os olhos, respirando com dificuldade, mas viva. Eu a segurei firmemente, aliviado e incrédulo ao mesmo tempo. A escuridão que parecia assombrar a casa havia desaparecido, e a presença maligna que nos aterrorizara estava aparentemente banida para sempre. Na manhã seguinte, ainda abalados pelos eventos da noite anterior, decidimos que não podíamos mais permanecer na casa. Algo havia sido derrotado, mas a sensação de segurança nunca retornaria. A casa na colina esquecida carregava uma maldição antiga e profunda, e mesmo com a luz do dia, a memória do que enfrentamos estava fresca em nossas mentes. Rapidamente, arrumamos nossas coisas e deixamos a casa para trás, sem olhar para trás. Enquanto dirigíamos pela estrada sinuosa que levava de volta à civilização, a neblina começou a se dissipar e o sol, por fim, conseguiu romper as nuvens densas, iluminando o caminho à frente. Semanas depois, o corretor de imóveis que havia vendido a casa para nós voltou ao local, curioso sobre o que havia acontecido. Ao encontrar a casa abandonada, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A porta estava aberta, balançando suavemente ao vento, e o interior da casa estava completamente vazio. Enquanto caminhava pela casa, notou que o ar estava frio, muito frio para aquela época do ano. Subiu as escadas que levavam ao andar superior, o piso rangendo sob seus pés. Quando chegou ao topo, parou abruptamente. No corredor, onde a luz lutava para penetrar, uma figura alta e indistinta esperava por ele. Seus olhos eram buracos negros de ódio e fome, e um sorriso torto se formou em seu rosto sombrio. O corretor tentou correr, mas as portas da casa se fecharam com um estrondo, e a escuridão o envolveu. A casa na colina esquecida ainda estava viva, e seus segredos ainda não tinham sido completamente revelados. A presença de Helena Fairmont persistia, alimentada pelas almas que ousavam cruzar seu caminho, perpetuando o ciclo de terror que havia começado séculos antes. Relato número 02.
Nunca fui do tipo que acreditava no sobrenatural. Cresci ouvindo histórias de fantasmas e demônios, mas sempre atribuí essas narrativas ao folclore, às imaginações férteis de pessoas supersticiosas. Eu, Gabriel, sempre preferi confiar na ciência, no que é palpável e explicável. No entanto, o que aconteceu comigo na pequena cidade de Lavínia, onde cresci, desafiou todas as minhas crenças e me deixou marcado para sempre. Eu tinha 28 anos quando voltei para Lavínia, uma cidadezinha isolada cercada por uma densa floresta. Minha mãe havia falecido recentemente e meu pai, já idoso, precisava de cuidados. Como filho único, senti que era minha obrigação voltar e ajudá-lo a arrumar as coisas. Nunca pensei que seria atraído de volta a algo tão sombrio e terrível. O que me aguardava em Lavínia não era apenas a dor da perda ou a solidão de uma casa vazia. Era algo muito mais antigo e malevolente, algo que havia sido despertado por algum motivo que na época eu não conseguia compreender. A casa em que cresci era uma velha construção vitoriana, um lugar que sempre me pareceu sombrio e cheio de cantos escuros. Quando criança, sentia um certo desconforto ao caminhar pelos corredores à noite, mas atribuía isso à minha imaginação infantil. Agora, como adulto, esses sentimentos retornaram com uma força que me surpreendeu. No primeiro dia de volta, tudo parecia normal, embora houvesse uma atmosfera estranha no ar. A casa estava em silêncio, exceto pelo ocasional rangido das tábuas do piso e pelo vento que soprava através das janelas fechadas. Meu pai, que sempre fora um homem vigoroso, parecia ter envelhecido mais do que eu esperava. Seus olhos, antes tão vivos, agora estavam apagados, como se ele estivesse sempre distante, preso em algum pensamento ou memória. Tentei convencê-lo a vir morar comigo na cidade, mas ele se recusou categoricamente. Disse que a casa era tudo o que lhe restava, que não poderia simplesmente abandoná-la. Era como se ele estivesse preso àquele lugar de uma maneira que eu não conseguia entender. Achei que era apenas o apego à casa em que viveram por tanto tempo, mas havia algo mais, algo que eu só perceberia muito mais tarde. Naquela noite, algo estranho aconteceu. Acordei no meio da madrugada com uma sensação de peso no peito, como se algo estivesse sentado sobre mim. Abri os olhos e, por um breve segundo, achei ter visto uma sombra, movendo-se rapidamente pelo quarto. Quando tentei me levantar, senti uma resistência, como se algo invisível estivesse segurando meus ombros. O pânico tomou conta de mim, mas ao me esforçar, consegui me sentar na cama. A sombra havia desaparecido e a sensação de peso sumiu tão rapidamente quanto havia aparecido. Atribuí o incidente ao estresse e à exaustão. Afinal, perder minha mãe e assumir a responsabilidade de cuidar de meu pai não era algo fácil. No entanto, no fundo, algo me dizia que havia mais naquela sensação do que eu queria admitir. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que estava apenas cansado e que precisava de uma boa noite de sono. Nos dias que se seguiram, comecei a notar mais coisas estranhas, objetos que mudavam de lugar, portas que se fechavam sozinhas e aquela sensação constante de ser observado. Meu pai não parecia notar nada disso, ou, se notava, não falava sobre o assunto. Talvez ele já estivesse acostumado, ou talvez estivesse simplesmente ignorando, assim como eu tentava fazer. Certa noite, enquanto caminhava pela propriedade ao redor da casa, ouvi algo que me gelou até os ossos. A floresta ao redor sempre foi um lugar que me causava desconforto, especialmente à noite, mas naquela noite, o desconforto se transformou em puro terror. Enquanto caminhava perto da borda da floresta, ouvi uma voz chamando meu nome. Era uma voz fraca, sussurrada, mas claramente audível. No início, pensei que fosse o vento, mas quando a voz se repetiu, mais alta e mais clara, percebi que algo estava terrivelmente errado. A voz parecia vir de dentro da floresta, de algum lugar profundo e escondido entre as árvores. Fiquei paralisado por um momento, sem saber o que fazer.
Meu instinto me dizia para correr de volta para a casa, mas algo me impediu. Era como se a voz tivesse um poder sobre mim, me atraindo para a escuridão entre as árvores. Contra o meu melhor julgamento, comecei a andar em direção à voz. Cada passo parecia pesado, como se algo estivesse tentando me puxar para trás, mas continuei, hipnotizado pelo som. À medida que me aproximava da borda da floresta, a voz se tornava mais clara, mais insistente, até que finalmente parei diante de uma árvore antiga e retorcida. De repente, a voz cessou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que o som da voz. Fiquei ali, congelado, sentindo uma presença ao meu redor, mas sem conseguir vê-la. Era como se a própria floresta estivesse viva, observando-me, esperando. Foi então que senti algo tocar meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. Corri de volta para casa, sem olhar para trás, sentindo que a qualquer momento algo poderia me alcançar e puxar de volta para a escuridão. Naquela noite, tive o primeiro de uma série de pesadelos que se tornariam uma tortura constante. No sonho, eu estava novamente na floresta, mas desta vez era de dia. A luz do sol atravessava as folhas, criando sombras que dançavam no chão. Mas por mais brilhante que fosse a luz, o sentimento de terror persistia. No sonho, segui a mesma trilha que havia seguido naquela noite. As árvores pareciam mais altas e sombrias, como se estivessem me observando. Quando cheguei à árvore antiga e retorcida, vi algo que me fez acordar em pânico. Uma figura estava de pé ao lado da árvore. Era uma figura alta, encapuzada, e seu rosto estava coberto por sombras. Mesmo sem ver seus olhos, senti que ela estava olhando diretamente para mim. Acordei ofegante, suando frio. Meu coração batia descontroladamente e a sensação de pavor persistiu mesmo após acordar. Olhei ao redor do quarto, mas tudo estava como deveria estar. No entanto, aquela sensação de ser observado não desapareceu. Era como se a figura do sonho estivesse ali, escondida nas sombras, esperando. Os dias seguintes foram um tormento. Cada noite o pesadelo se repetia, com pequenas variações, mas sempre terminava da mesma maneira, com a figura encapuzada me observando ao lado da árvore. Tentei contar a meu pai, mas ele apenas murmurava que eram apenas sonhos, que eu estava deixando minha imaginação me levar. Mas eu sabia que havia algo mais. Os sonhos não eram apenas sonhos, eram uma espécie de aviso, uma premonição de algo terrível que estava por vir. Atrás da porta, encontrei uma pequena sala, com paredes de pedra nua e um chão de terra batida. No centro da sala, havia um círculo de pedras, com símbolos estranhos esculpidos nelas. As pedras estavam cobertas por uma camada fina de poeira, mas era evidente que haviam sido mexidas recentemente. No centro do círculo, havia um objeto que parecia uma pequena caixa de madeira, desgastada pelo tempo e coberta por entalhes intrincados que lembravam runas antigas. Minhas mãos tremiam enquanto me ajoelhava para examinar a caixa. A tampa estava solta, como se pudesse ser aberta facilmente, mas algo dentro de mim gritava para que eu a deixasse intocada. No entanto, a curiosidade foi mais forte e eu a abri. Dentro da caixa, encontrei uma série de documentos antigos, papéis amarelecidos pelo tempo e cheios de escritos que eu não conseguia decifrar. Havia também um amuleto, feito de algum tipo de metal escurecido, com um símbolo gravado nele que parecia semelhante aos encontrados nas pedras ao redor. O ar na sala parecia se tornar mais pesado, quase sufocante, e uma sensação de mal-estar começou a se formar em meu estômago. Fechei a caixa rapidamente e me levantei, segurando-a firme nas mãos. Algo me dizia que esses itens estavam ligados aos acontecimentos estranhos na casa e na floresta. Decidi levar a caixa comigo e mostrar ao meu pai. Talvez ele soubesse o que significavam aqueles símbolos, ou, pelo menos, pudesse me dar alguma ideia do que estava acontecendo. No entanto, ao subir as escadas do porão, algo me fez parar.
Havia uma sensação de frio que subiu pela minha espinha e uma presença inconfundível de que eu não estava mais sozinho no porão. Virei-me lentamente, esperando ver alguma figura nas sombras, mas não havia nada, apenas o silêncio opressivo e o som distante do vento lá fora. Corri para fora do porão, fechei a porta com força e tranquei-a, como se isso pudesse manter a escuridão à distância. Ao mostrar a caixa e seus conteúdos ao meu pai, vi uma mudança imediata em sua expressão. Ele ficou pálido e, por um momento, pareceu aterrorizado. Pegou a caixa com mãos trêmulas e começou a examinar os papéis. Finalmente, ele olhou para mim, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar de medo profundo e resignação. Eu deveria ter te contado antes, ele disse, sua voz baixa e cheia de arrependimento. Mas não sabia como. E sempre pensei que, se ignorássemos, poderíamos ficar seguros. Ele começou a me contar sobre a história da nossa família, uma história que eu nunca havia ouvido antes. Há muito tempo, um de nossos ancestrais havia feito um pacto com uma entidade desconhecida, um ser que prometeu poder e proteção em troca de devoção eterna. O círculo de pedras no porão era uma espécie de altar, e o amuleto era um selo que mantinha a entidade aprisionada. No entanto, o pacto exigia que o selo fosse reforçado a cada geração, através de um ritual que devia ser realizado no porão. Meu pai, na juventude, se recusou a continuar com o ritual, na esperança de que a entidade esquecesse de nossa existência. Mas, ao que parecia, o tempo estava se esgotando e a entidade estava pronta para reivindicar o que lhe era devido. A voz na floresta, a figura nos seus sonhos, ele disse, são sinais de que a entidade está despertando. Ela está tentando escapar e nós somos os responsáveis por isso. Eu queria acreditar que tudo aquilo não passava de uma fábula absurda, mas tudo o que eu havia experimentado nas últimas semanas dizia o contrário. A sensação de ser observado, os pesadelos, a presença no porão, tudo apontava para algo muito real e muito perigoso. Naquela noite, meu pai e eu decidimos que precisávamos realizar o ritual para reforçar o selo e manter a entidade presa. Ele me ensinou os procedimentos, os cânticos e as oferendas que precisavam ser feitas. Eu estava cético e apavorado ao mesmo tempo, mas não via outra opção. Algo precisava ser feito para impedir que aquela coisa escapasse. Nos preparamos para o ritual, descemos ao porão e acendemos velas ao redor do círculo de pedras. O ar parecia ainda mais pesado do que antes, como se a própria escuridão estivesse nos observando, aguardando o momento certo para atacar. Meu pai começou o cântico, sua voz baixa e trêmula. Segurei o amuleto em minhas mãos, sentindo o frio metálico contra a pele. Enquanto ele cantava, o ambiente ao nosso redor começou a mudar. O ar parecia vibrar com uma energia sombria e as sombras nas paredes começaram a se mover por conta própria. De repente, senti uma força invisível me empurrar para trás. As velas foram apagadas ao mesmo tempo e a sala mergulhou em uma escuridão total. A única coisa que eu podia ouvir era o som da respiração ofegante de meu pai e os sussurros distantes que pareciam vir de todos os lados. Tentei acender as velas novamente, mas meus dedos tremiam tanto que mal conseguia segurar os fósforos. Quando finalmente consegui, vi que meu pai estava no chão, segurando o peito e lutando para respirar. Corri até ele, tentando ajudá-lo, mas uma sensação de desespero tomou conta de mim. A entidade estava ali, com a gente no porão. Não conseguíamos vê-la, mas ela estava presente, esperando, observando. Foi então que senti um frio intenso no ar e uma voz sussurrada preencheu a sala. O tempo acabou. Vocês falharam. Eu senti o desespero tomar conta de mim, mas ao mesmo tempo, uma determinação surgiu. Peguei o amuleto e, com toda a força que consegui reunir, arremessei-o no centro do círculo de pedras. No instante em que o amuleto tocou o chão, uma luz intensa e ofuscante emanou do círculo, preenchendo a sala
e expulsando a escuridão. A entidade gritou, um som inumano e terrível que ecoou nas profundezas do porão, antes de desaparecer completamente. Meu pai conseguiu respirar, e o ar ao nosso redor pareceu clarear, como se um peso imenso tivesse sido removido. Depois daquela noite, as coisas começaram a melhorar. A sensação de ser observado desapareceu, e os pesadelos finalmente cessaram. Meu pai, embora fraco, parecia mais aliviado, como se um grande fardo tivesse sido removido de seus ombros. Decidimos enterrar a caixa e o amuleto em um lugar seguro, onde ninguém mais pudesse encontrá-los. Sabíamos que o selo havia sido reforçado, mas ainda havia o risco de que alguém, em algum momento, pudesse tentar libertar a entidade novamente. Anos se passaram, e agora, enquanto escrevo estas palavras, ainda me lembro vividamente daqueles eventos. A casa em Lavínia foi vendida, e meu pai foi morar comigo na cidade, onde passou seus últimos dias em paz. Mas eu nunca esqueci o que aconteceu naquela noite, nem as palavras que a entidade sussurrou antes de desaparecer. Ainda acordo às vezes, no meio da noite, com a sensação de que algo me observa. Talvez seja apenas o trauma dos acontecimentos passados, ou talvez, em algum lugar nas profundezas da terra, a entidade ainda esteja esperando, observando, aguardando o momento certo para retornar. E se há algo que aprendi durante essa experiência, é que o mal nunca desaparece completamente. Ele apenas aguarda, pacientemente, até que seja chamado novamente. E quando isso acontecer, será o próximo a enfrentar o horror que eu enfrentei, e eu só posso esperar que esteja preparado para o que está por vir. Não compartilho essa história na esperança de assustar ou impressionar. Conto-a como um aviso, um lembrete de que há coisas no mundo que estão além da nossa compreensão, coisas que, por mais que tentemos ignorar, não podem ser contidas para sempre. Se você, algum dia, se deparar com algo que não pode explicar, algo que parece puxá-lo para a escuridão, eu só posso pedir que tome cuidado, porque às vezes, o que você encontra é muito mais real e perigoso do que qualquer pesadelo. Relato número 3. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Cresci em uma família pragmática, onde a ciência e a lógica sempre prevaleceram sobre qualquer tipo de crença sobrenatural. Meu nome é Rafael, e o que estou prestes a relatar é uma experiência que mudou minha vida para sempre. Se você acha que conhece o verdadeiro significado do medo, peço que leia minha história até o fim. Tudo começou quando nos mudamos para a nova casa. Era uma propriedade antiga, localizada em uma área rural, cercada por árvores altas e um silêncio perturbador. Meu pai havia herdado a casa de um tio-avô distante, alguém de quem ele mal se lembrava. No início, a mudança parecia uma boa ideia. Era uma oportunidade de recomeçar em um lugar tranquilo, longe do caos da cidade. Minha irmã mais nova, Esther, foi a mais entusiasmada com a mudança. Ela tinha 8 anos na época e adorava explorar a casa velha e seus arredores. Eu, com 16 anos, estava mais preocupado em me adaptar à nova escola e fazer novos amigos. Esther encontrou um quarto no sótão que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Havia móveis antigos cobertos de poeira, brinquedos velhos e, em um canto, uma cadeira de balanço de aparência sinistra. Desde o primeiro dia, ela começou a passar cada vez mais tempo lá em cima. Nossos pais não se preocupavam, achavam que era apenas uma fase e que ela estava se divertindo. Mas logo começaram as mudanças. Esther, que sempre fora uma criança alegre e extrovertida, tornou-se reclusa e apática. Suas risadas foram substituídas por longos períodos de silêncio, e ela começou a falar sozinha. Quando perguntei com quem estava falando, ela respondeu calmamente: "Com meu amigo no sótão." As coisas pioraram quando Esther começou a apresentar comportamentos estranhos. Ela falava em línguas desconhecidas. Sua voz às vezes adquiria um tom grave e inumano, e seus olhos, antes cheios de vida, agora pareciam vazios
e opacos. Meus pais, embora preocupados, achavam que era apenas uma fase ou algum tipo de brincadeira infantil. Uma noite, acordei com um barulho estranho vindo do sótão. Subi as escadas devagar, com o coração batendo forte. Ao abrir a porta, vi Esther sentada na cadeira de balanço, olhando fixamente para a parede. Quando me aproximei, ela virou a cabeça lentamente e sussurrou: "Ele está aqui, Rafael. Ele quer falar com você." Fiquei paralisado de medo, sem saber o que fazer. Minha mente tentava racionalizar o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. De repente, senti um frio intenso na sala e a cadeira de balanço começou a se mover sozinha. Esther riu, uma risada que não era dela, mas de algo muito mais sombrio. Corri para fora do sótão e acordei meus pais. Eles me seguiram, mas quando chegamos ao sótão, tudo estava normal. Esther estava deitada na cama, dormindo tranquilamente. Meus pais acharam que eu tinha tido um pesadelo, mas eu sabia que havia algo terrivelmente errado. Decidi investigar a história da casa e descobrir se havia alguma explicação para o que estava acontecendo com Esther. Fui à biblioteca local e procurei por qualquer informação sobre a antiga propriedade. O que encontrei foi aterrorizante. Relatos de que o tio-avô de meu pai tinha se envolvido com ocultismo e rituais sombrios, e que havia rumores de que ele havia feito um pacto com uma entidade maligna. Eu sabia que precisava fazer algo para salvar minha irmã. Conversei com um velho amigo da família, um homem chamado Padre Miguel, que tinha experiência com exorcismos. Relatei tudo o que estava acontecendo, e ele concordou em nos ajudar. Na noite do exorcismo, o clima estava tenso. Padre Miguel preparou o quarto no sótão, espalhando água benta e rezando fervorosamente. Esther foi amarrada à cama, não por crueldade, mas por segurança. Quando o exorcismo começou, ela se contorceu violentamente, gritando e blasfemando em vozes que não eram dela. A batalha foi longa e extenuante. O quarto parecia estar vivo. As paredes tremiam e uma sensação de pura maldade preenchia o ar. Em um momento de desespero, Esther olhou para mim com seus olhos vazios e gritou: "Ele nunca vai embora. Você não pode me salvar." Padre Miguel continuou rezando, sua voz firme e determinada. Finalmente, depois de horas de luta, houve um grito final e Esther desmaiou. O quarto ficou em silêncio e uma sensação de paz tomou conta do lugar. Esther acordou na manhã seguinte, fraca, mas consciente. Seus olhos, embora cansados, haviam recuperado a vivacidade. Ela não lembrava de nada do que aconteceu durante o exorcismo, mas sentia que algo terrível havia sido expulso. Aos poucos, a vida começou a voltar ao normal. Esther voltou a ser a menina alegre que sempre fora, e a casa, embora ainda antiga e misteriosa, parecia menos ameaçadora. No entanto, eu nunca consegui esquecer os acontecimentos daqueles dias. Anos se passaram desde o exorcismo, e Esther cresceu sem lembrar dos horrores que enfrentou. Mas eu, Rafael, nunca esquecerei. A experiência me marcou profundamente, ensinando-me que existem forças além da nossa compreensão, forças que podem nos consumir se não tomarmos cuidado. Hoje, compartilho essa história como um aviso. Se você alguma vez sentir uma presença estranha, se ouvir sussurros no silêncio da noite, ou se perceber comportamentos inexplicáveis em alguém que ama, não ignore. Procure ajuda e lembre-se, o mal é real e está sempre à espreita, esperando uma oportunidade para se manifestar. Essa é a minha história e espero que ela sirva como um lembrete de que o desconhecido está mais perto do que imaginamos. Cuidem-se e nunca subestimem o poder das forças que não podemos ver. Relato número 4. Meu nome é Damião e há alguns meses voltei ao meu vilarejo natal, um pequeno povoado no interior de Minas Gerais, depois de passar quase 15 anos vivendo em São Paulo. Quando saí,
Era apenas um adolescente em busca de oportunidades, mas o que encontrei na grande cidade foi apenas miséria e solidão. Trabalhei duro, fiz amigos e, com o tempo, consegui juntar algum dinheiro. Quando finalmente pude voltar, estava ansioso para reencontrar minha família e rever os lugares que haviam sido meu lar. Mas não esperava que o retorno trouxesse consigo um horror que ainda me atormenta todas as noites. Logo que cheguei, fui recebido com alegria. Minha família estava bem, meus pais envelhecidos, mas saudáveis. Nos primeiros dias, tudo parecia estar em seu devido lugar, mas à medida que as semanas passaram, comecei a perceber que algo estranho estava acontecendo no vilarejo. Não era algo tangível, mas havia uma sensação de inquietação no ar, como se uma sombra pairasse sobre todos nós. Foi em uma dessas noites que ouvi pela primeira vez o nome de Valério. Estávamos jantando na casa de um tio, quando meu primo mais velho, Joaquim, mencionou de forma casual que Valério havia sido visto novamente. A menção desse nome fez o silêncio cair sobre a mesa. Meus tios e meus pais trocaram olhares preocupados, enquanto Joaquim, percebendo a reação, rapidamente mudou de assunto. Não entendi o que aquilo significava, mas a expressão nos rostos deles me deixou desconfortável. Mais tarde, quando estávamos a sós, perguntei ao meu pai quem era Valério. Ele hesitou antes de responder, como se não soubesse por onde começar. Valério foi, um homem da vila, começou ele com a voz baixa. Sempre foi estranho desde menino, mas há alguns anos ele se envolveu com algo que não devia, algo antigo, proibido. Desde então, ele nunca mais foi o mesmo. Fiquei intrigado, mas meu pai não quis entrar em detalhes. Apenas me advertiu para não sair à noite e evitar os lugares afastados do vilarejo. Há coisas que é melhor não procurar entender, filho, apenas aceite. Mas minha curiosidade estava aguçada. Nos dias seguintes, comecei a perguntar discretamente aos mais velhos sobre Valério. Todos tinham a mesma reação, um olhar de medo e uma recusa em falar, mas consegui montar a história, pedaço por pedaço, como um quebra-cabeça maldito. Valério era, de fato, um homem da vila. Cresceu aqui, como qualquer outro, mas sempre foi uma figura solitária. Alguns diziam que ele tinha o dom, uma sensibilidade para o sobrenatural. Outros diziam que ele era apenas um esquisito. Mas o que todos concordavam era que, há cerca de 10 anos, ele começou a se afastar ainda mais. Parou de falar com as pessoas, deixou de aparecer nas festas e começou a passar longos períodos desaparecido. Quando reaparecia, estava sempre mais magro, mais doente, com olheiras profundas e um olhar vazio que deixava as pessoas desconfortáveis. Diziam que Valério havia se envolvido com práticas antigas, rituais esquecidos, que os mais velhos da vila ainda lembravam, mas evitavam mencionar. Há muito tempo, antes mesmo de meus avós nascerem, havia uma tradição aqui, um culto às forças da terra, aos espíritos que habitam as matas e montanhas ao redor do vilarejo. Não eram espíritos benignos, eram forças antigas, selvagens, que exigiam respeito e tributo. Valério, ao que parece, decidiu que queria saber mais sobre essas forças. Começou a passar horas na mata, buscando as antigas cavernas que, segundo a lenda, eram o lar desses espíritos. Mas não foi apenas curiosidade que o levou até lá. Dizem que ele foi em busca de poder. Algo ou alguém o convenceu de que ele poderia controlar essas forças, usá-las para seus próprios fins. Foi aí que começou seu declínio. O que aconteceu naquelas cavernas, ninguém sabe ao certo. Mas quando Valério voltou, ele não era mais o mesmo. Tornou-se recluso, seu corpo começou a definhar, e ele falava consigo mesmo, murmurando em uma língua que ninguém entendia. Mas o pior de tudo era a presença que parecia acompanhá-lo, algo que todos sentiam, mas ninguém conseguia ver. Com o tempo, as pessoas começaram a evitá-lo e Valério passou a viver à margem.
como um pária, até que um dia ele desapareceu. Alguns pensaram que ele finalmente havia sucumbido à loucura e se perdido na mata. Outros achavam que ele havia encontrado o que procurava nas cavernas e simplesmente desaparecido do mundo dos vivos. Mas então, algumas semanas atrás, começaram os relatos. Valério havia sido visto novamente, andando pelas ruas à noite, mais pálido e doente do que nunca. Não demorou muito para que os primeiros desaparecimentos começassem. Primeiro foi uma criança, depois um adolescente. Todos desapareciam, sem deixar rastros. As buscas nunca davam em nada, e sempre, as pessoas diziam que haviam visto Valério por perto, na noite anterior. Foi então que decidi procurar por mim mesmo. Não acreditava em espíritos ou maldições, mas a ideia de que alguém estava sequestrando as crianças da vila me enchia de raiva. Eu queria confrontá-lo, por fim àquela loucura. Numa noite fria e sem lua, saí de casa armado apenas com uma lanterna e um facão. Fui até a antiga casa de Valério, um casebre abandonado na borda da mata. Estava tudo silencioso, apenas o som do vento nas folhas. Mas, conforme me aproximava, comecei a sentir uma presença, uma pressão no ar, como se algo invisível estivesse me observando. Quando cheguei à casa, a porta estava aberta, rangendo levemente. Entrei com cautela, apontando a lanterna para cada canto. A casa estava em ruínas, coberta de poeira e teias de aranha, mas havia algo mais, um cheiro pútrido que fazia meu estômago revirar, e então eu o vi. Valério estava no canto da sala, agachado, seu corpo encurvado de uma forma que parecia impossível para um ser humano. Ele não se mexeu, mas eu sabia que ele estava ciente da minha presença. Valério! Minha voz saiu trêmula, ecoando nas paredes de madeira. Ele levantou a cabeça lentamente. Seus olhos eram poços escuros, sem vida. Mas havia algo ali, algo que não era humano. E então ele sorriu. Um sorriso que não era dele, um sorriso que revelou dentes afiados e uma língua negra, bifurcada. Eu recuei, sentindo o terror tomar conta de mim. Antes que eu pudesse reagir, ele começou a se mover. Um movimento rápido e fluido que desafiava a lógica. Mas o que mais me aterrorizou não foi a velocidade, mas sim o que vi ao seu redor. Sombras começaram a se materializar, formas indistintas que pareciam se desprender das paredes, do chão, do próprio ar. Elas o envolviam, como um manto de escuridão viva. Corri. Não olhei para trás. Podia ouvir risos, murmúrios e o som de passos atrás de mim, mas não me atrevi a parar. Só parei quando cheguei em casa, ofegante e em pânico. Tranquei todas as portas e janelas, sentindo que a própria noite estava tentando entrar. No dia seguinte, outra criança desapareceu. Tentei avisar a todos, mas ninguém quis ouvir. Estavam todos cegos pelo medo, ou talvez, como eu, soubessem que não havia nada que pudessem fazer. Valério não era mais apenas um homem. Ele era algo mais, algo antigo e maligno que havia se libertado. Agora, escrevo isso porque sei que meu tempo está acabando. Eu o vi de novo ontem à noite, parado na esquina da minha rua, observando. Sua presença é mais forte agora, mais densa. As sombras que o acompanham parecem estar crescendo, se alimentando do medo da vila. Sei que ele virá me buscar em breve. Não posso fugir, e sei que não há lugar onde possa me esconder. Mas espero que, de alguma forma, esta história sirva de aviso. Nunca profane os lugares antigos. Nunca tente controlar o que não pode ser controlado. Porque se o fizer, estará apenas abrindo as portas para algo que nunca poderá ser fechado novamente. E quando isso acontecer, você estará sozinho, preso no cativeiro da própria escuridão que liberou.